Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 26. Todos acharam, amém? Diz assim a palavra do Senhor: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Vamos ler mais uma vez? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Feche os teus olhos, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por essa noite, Deus, pela Tua presença em nosso meio, Pai. Pelo domingo a qual nós iniciamos na Tua presença, estamos aqui para encerrar também da mesma forma, Pai. Toma cada um, Senhor, que está aqui, Pai, que precisa ouvir a Tua voz, precisa ser tocado por Ti, precisa sair daqui renovado, fortalecido, Senhor, pela Tua palavra. Fala nesse lugar, Senhor. Meu Deus, tenha liberdade, Senhor, nos quatro cantos dessa igreja. Que ninguém saia daqui, Senhor Jesus, sem antes ouvir a Tua voz, a Tua direção, aquilo que o Senhor preparou para nós na noite de hoje, Senhor. Eu creio que o melhor do Senhor ainda está por vir, Pai, nesse lugar. Usa a minha vida, Senhor, eu me coloco nas Tuas mãos, me faz pequeno nesse altar, Senhor, para que o Teu nome seja exaltado, Senhor, mais uma vez. Obrigada por tudo, é onde nós oramos no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. Você pode se assentar em nome de Jesus. Deixa a tua Bíblia aberta aí. Daqui a pouco nós vamos manuseá-la de novo. Glória a Deus. Esse texto de Mateus capítulo 6 é um texto que retrata do cuidado de Deus. Fala do cuidado de Deus conosco. Se Ele tem alimentado, se Ele tem cuidado das aves, das flores, o que dirá de nós? O que dirá de nós, querido, esse cuidado de Deus? Quantos de nós passamos desapercebidos por esse texto de Mateus capítulo 6, que nos ensina: olhai para as aves do céu. Jesus nos ensinando, diz que eles não semeiam. Nessa hora os pássaros já estão até dormindo, mas eles estão acreditando que amanhã eles vão acordar e vai ter alimento para eles, porque eles não semeiam, eles não plantaram hoje para colher amanhã, não. As aves do céu que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai as alimenta. Deus tem cuidado dos pássaros. Não sei se você já parou para observar um pássaro. Ele está em todos os lugares, ele está à procura de alimento, e assim Deus cuida deles, Deus permite que eles venham se alimentar. E quantos de nós já acordamos pela manhã desesperados, dizendo: Senhor, o que vai ser? Acabou, é o meu fim, não tem mais jeito. Esse texto, querido, o Senhor está falando com pessoas aqui, que é tempo de você olhar para essa palavra e entender a pergunta que está sendo dita nela: não tendes vós muito mais valor do que elas? Se Deus está dizendo que você tem muito mais valor, querido, do que as aves dos céus, é que Ele vai cuidar de você, Ele vai te sustentar, Ele vai suprir a tua necessidade. Que em nome de Jesus você possa pegar esse versículo e estampar ele no teu celular, escrever ele num papel, colar na sua carteira, colar no seu espelho, para você entender o cuidado de Deus com a tua vida. Sabe por quê? É nos momentos difíceis que muitas pessoas estão se desesperando, estão chutando o pau da barraca, estão indo embora, estão abandonando, querido, as suas casas, estão abandonando o seu emprego, estão abandonando a sua família, estão abandonando o seu casamento, estão abandonando tudo aquilo de valor que Deus deu, pelo desespero, achando que não tem mais jeito, achando que não tem mais saída. Quantas famílias destruídas porque o marido ficou desempregado e a esposa não soube, e o marido não soube lidar com aquela situação, entraram em atrito, entraram em desespero, esqueceram dessa palavra de Mateus capítulo 6, versículo 26. Deus tem cuidado de nós, amém? Você pode falar isso para quem está do seu lado: Deus tem cuidado de nós, Deus tem te sustentado. E esse texto dessa palavra, que não é meu texto base para a pregação, eu quero que você abra comigo agora lá em 2 Reis,
Você que está aqui, você que está em casa nos assistindo pelo programa Mais Que Vencedor, 2 Reis, no capítulo de número 4, a partir do versículo de número 1, diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. Tu sabes o que teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestado a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles traziam as vasilhas e ela a enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: Traze-me ainda uma vasilha. Porém ele disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Aleluia, somente até aqui. Eu quero usar como texto básico dessa mensagem nessa noite 2 Reis capítulo 4 por completo. Essa semana eu estava lendo esse livro de 2 Reis. Hoje pela manhã falamos sobre 2 Reis capítulo 5, a história de Naamã. Mas durante a semana o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração sobre 2 Reis capítulo 4. Aquilo que o Deus que nós servimos é capaz de fazer. Aquilo que o Deus que nós servimos, querido, é poderoso para fazer. E o tema que Deus tinha trago ao meu coração é: o Deus que cuida de tudo. Amém? O Deus que cuida de tudo. Quando eu olho para o capítulo 4, querido, de 2 Reis, eu aprendo aqui muitas lições com esse Deus que tem cuidado de tudo. Assim como Ele tem sustentado as aves dos céus, Ele vai nos sustentar também. Assim como Ele tem cuidado do planeta Terra, Ele vai cuidar de você também. E às vezes, querido, nós achamos que Deus não está olhando para nós. Nós achamos que Deus não está cuidando de nós, devido aos problemas, devido às lutas, devido às dificuldades, devido às tribulações que nós enfrentamos. Parece que Deus esqueceu de nós, não é isso que acontece? Principalmente quando se levanta alguma situação que você fala assim: meu Deus, eu não vou conseguir solucionar, eu não vou conseguir resolver esse problema. É a hora onde Deus está nos ensinando: filho, espera, porque eu tenho cuidado de tudo, eu tenho te sustentado. O capítulo 4 para mim na Bíblia é um dos capítulos da Bíblia onde mais eu vejo o cuidado de Deus com aqueles que precisam viver algo novo na sua vida. Quantos precisam viver algo novo na sua vida aqui nessa noite? Aleluia! E nós vamos aprender aqui então, entender nesse capítulo e tirar muitas lições para a nossa vida. Do versículo de número 1, do capítulo 4, até o versículo número 7, nós olhamos Deus se manifestando, assim como no capítulo 4 todo, mas Deus se manifestando como o Deus supridor. Do versículo 1 ao versículo 7, nós aprendemos que Deus é o Deus supridor, amém? Fala para quem está do teu lado: Deus é o Deus supridor. Ele é o Deus que vai prover todas as coisas. Ele é o Deus que vai suprir todas as coisas na sua vida. Sabe por quê? Eu olho para a história dessa mãe. Quem é mãe aqui? Levanta a mão. Nenhuma mãe aqui, querido, gostaria de perder os seus filhos por dívidas do seu marido que já estava falecido. O seu marido trabalhava como profeta, com os profetas, melhor dizendo. E agora essa mulher vai desesperada, enfrentando um momento difícil, porque os credores já estavam querendo levar os filhos como parte da dívida. E aquela mulher vai desesperada até o profeta de Deus. Ela chega diante de Eliseu e fala assim: Eliseu, estão querendo levar os meus 2 filhos. Eliseu faz uma pergunta para ela: o que você tem em casa, mulher? Nós lemos aqui, e ela fala assim: eu não tenho nada, a não ser uma botija de azeite. Eu não tenho nada, a não ser uma botija de azeite. E olha que interessante essa mulher dizendo: eu não tenho nada, mas uma botija de azeite. Tem coisas na nossa vida, aos nossos olhos, que não vai parecer que não são nada. Tem coisas que a gente tem às vezes dentro de casa, a gente acha que não é nada, mas é através desse nada que Deus quer fazer tudo, amém? É através desse nada que Deus quer cumprir o tudo dele. Essa mulher estava em um momento difícil da sua vida. Era a hora de Deus se manifestar como Deus supridor, como Deus provedor.
Uma mulher a ponto de perder os seus filhos, ela clama o profeta dá uma direção. E o que acontece então? Se cumpre, querido, Filipenses capítulo 4, versículo de número 19, que diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Quantos creem que Deus vai suprir a tua necessidade, querido? Aplique sobre a tua vida, querido. Filipenses 4, versículo 19: o meu Deus vai suprir as minhas necessidades. O Deus se manifestando como Deus supridor. Porque aquela viúva, ela precisava de um milagre, ela necessitava de um suprimento. E veio sobre a vida dela o Deus supridor. Ela começou a deitar azeite nas botijas, ela começou a deitar azeite nas panelas, ela começou a ver o milagre. Você imagina, você tendo uma botija, você tendo um determinado recipiente com a quantidade de azeite, você começa a derramar em 1 copo, 2 copos, 3 copos, 4 copos, 5 copos, 10 copos. Você tinha apenas uma quantidade, e você viu o milagre acontecendo no derramar. Atitude, fé para entender que quem faz o milagre é Deus, quem multiplicava ali era o Senhor. Na tua vida, o suprimento que você precisa nessa noite, quem vai multiplicar, quem vai agir, quem vai fazer é o Senhor Jesus. Ele conhece as tuas necessidades, assim como aquela viúva. Deus quer suprir as tuas necessidades nessa noite, através de quem? Através de Cristo Jesus, o seu Filho amado. Deus quer suprir as tuas necessidades em nome de Jesus. Então nós aprendemos do versículo 1 ao versículo 7 do capítulo 4, a primeira parte do capítulo, dizendo, nos mostrando que Deus se manifesta como Deus supridor. Se tem alguma área na tua vida que você tem necessidade do suprimento de Deus, eu creio que nessa noite você vai sair daqui suprido, renovado, fortalecido, direcionado a viver o milagre na área que você precisa. Quer ver? Continua o capítulo, no versículo de número 8, se você quiser acompanhar comigo, no versículo de número 8, até o versículo de número 37, uma mulher que ajudava o profeta Eliseu juntamente com Geazi, uma mulher bem financeiramente, amado, uma mulher rica. Essa mulher oferece a casa dela para o profeta ficar. Daqui a pouco essa mulher se empolga, porque o profeta passava sempre na frente da casa dela, quando estava indo no monte orar. Daqui a pouco essa mulher chama o marido e fala assim: amor, vamos construir por cima da nossa casa? Vamos construir um quarto, um ambiente para esse profeta ficar melhor, para que ele possa dormir aqui e continuar sua jornada de busca a Deus no dia seguinte. Vamos preparar para ele o melhor. Construir em cima da casa deles um alojamento para o profeta Eliseu e para Geazi. O profeta, como homem gentil que era, chegou para Geazi: Geazi, pergunte a essa senhora, pergunte a essa mulher, pergunte a essa sunamita o que ela está precisando. Geazi foi até essa mulher, perguntou: senhora, a senhora tem tido falta de quê? A senhora tem necessidade, o que a senhora precisa para a casa da senhora? Porque o meu profeta pediu para perguntar. E aquela mulher pensou, e ela falou assim: não, eu não preciso de nada não. Chamaram o profeta. O profeta chega diante dos dois, pergunta: Geazi, e aí, o que ela precisa? Meu senhor, ela disse que não precisa de nada, mas eu percebi algo. Eu não vi nenhuma criança correndo, gritando na casa. A casa está muito silêncio. A casa está um silêncio total. Casa sem criança é assim, gente. De vez em quando minha filha às vezes pega, sai, meu Deus, fica um silêncio lá em casa. Está faltando alguma coisa. Geazi percebeu isso. Está faltando algo, Marcelo. Está faltando algo, presbítero Charles. E o que faltava? Geazi falou assim: ela não tem filhos. O profeta não perguntou: você quer ter filho? Não. Ele já foi logo profetizando, declarando sobre a vida dela: daqui a 1 ano estarás com uma criança no colo. Meu Deus. Sabe por que o profeta conhecia o coração daquela mulher? Aquela mulher estava desacreditada do milagre que ela poderia viver na vida dela. O seu marido já era um senhor, a idade já estava avançada, mas para o nosso Deus não há nada impossível, querido.
E eu olho para o versículo 8 ao 37. Deus viu a necessidade daquela mulher, e pela atitude dela com o profeta, Deus opera o milagre dentro da casa dela. Depois de 9 meses, tinha uma criança no colo dela, chorando, gritando, e ela dando mamar. Aquele ambiente de silêncio mudou. Aquela criança chorando, querendo mamar, daqui a pouco estava correndo. O tempo foi passando, e de repente o que acontece? O pai estava lavrando, estava trabalhando. A criança, já um adolescente, estava junto com o pai, um sol quente na cabeça. Daqui a pouco o menino grita, ai, pai, está doendo minha cabeça. Que foi, meu filho? E na hora do desespero, o pai procura quem? A mãe. É claro, gente, a mãe. Na hora tem que chamar a mãe, porque tem coisas que o pai não sabe fazer, não é isso? Não é verdade? Quem é pai aqui? Deixa eu conhecer quem é pai aqui. Na hora do desespero a gente quer achar, cadê a mãe dessa criança? O pai trabalhando, leva a criança até a mãe deita no colo daquela criança. E sabe o que acontece? Aquela criança morre. No colo, no braço da sua mãe. Aquela mãe pega aquela criança, leva ela para o quarto do profeta, deixa em cima da cama. Nós vamos aprender alguns segredos aqui, querido, da nossa caminhada com Deus, com a história dessa mulher. Ela deixa o seu filho morto no quarto do profeta, e ela vai de encontro ao profeta. Chegando ao lugar onde o profeta estava, de longe o profeta já tinha visualizado ela e falou assim: Geazi, vai de encontro a essa mulher. Geazi vai de encontro então a essa mulher. O versículo de número 26, o profeta chega para ela e pergunta, acompanha comigo o versículo 26. Agora pois, corre-lhe ao encontro e diz: vai bem contigo? Olha a pergunta de Geazi para a sunamita: vai bem contigo? Outra pergunta: vai bem com teu marido? Outra pergunta: vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. Ela não falou: ai meu Deus do céu, me dá vontade de profeta. Ela não entrou em desespero. Ela aplicou ali o domínio próprio. Vai bem? Vai. Marido, filho. A última pergunta, se você olhar o texto: vai bem com teu filho? Aquela mulher disse: vai bem. O filho estava morto. Olha a lição que a gente tira com essa mulher. Entendendo a quem nós devemos recorrer no momento de angústia, no momento de aperto. Aquela mulher tinha que abrir o coração dela para quem? Para o profeta. E quando ela chega perto do profeta, ai meu Deus do céu, vamos para o versículo 28. Diz assim: e disse ela: pedi eu ao meu senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes? O dedão está apontado na cara do profeta. É claro que não, com todo o respeito que ela estava ali. Mas agora ela estava rasgando o coração dela para quem devia. Porque ela não deveria abrir o coração dela, como ela não abriu para o moço do profeta. Mas ela tinha que ir até o profeta, porque o profeta declarou: você vai gerar, você vai ser mãe. E agora ela fala, até porque quando o profeta declarou isso, ela falou: não me enganes, meu senhor. E agora ela está dizendo: pedi eu ao meu senhor algum filho? Gente, não sei se todos estão ligados aqui o que Deus está falando. Tem coisas que nós recebemos da parte do Senhor, e tem coisas, querido, que Deus permite morrer na nossa vida. Mas não é para morrer, acabou, enterrou. Não, é para morrer para que eu e você tenham uma atitude de acreditar, de confiar, de saber quem é que te deu, de saber quem é que fez, de saber quem é que está cuidando de tudo. Que ainda você tenha como perda na sua vida, ei, Deus está dizendo para você: não é perda. Hoje você não vai entender, mas lá na frente você vai entender o que eu estou fazendo na tua vida. Lá na frente você vai compreender o que eu estou fazendo. Porque muitos de nós não entendemos o momento de perda, mas precisamos compreender aquilo que Deus tem para fazer através dessa perda. Que depois lá na frente nós vamos: meu Deus, é verdade, agora eu estou entendendo. Porque na hora nós ficamos desesperados. Na hora a gente entra em desespero.
Essa mulher então disse: vai tudo bem. Mas quando ela chega diante do profeta, fala assim: peraí, eu te pedi algum filho? Não te disse eu, não me enganes. Sabe por quê? Porque agora meu filho está morto lá no teu quarto. Aquela mulher não sabia, não tinha dimensão do Deus que Eliseu servia. O mesmo Deus que tinha feito o milagre dela gerar naquele ventre infrutífero, que se tornou frutífero. O mesmo Deus que permitiu aquela criança nascer, crescer, chegar na sua adolescência e trabalhar com seu pai, mas que agora se encontrava morto. Eliseu então fala assim: vamos lá. Olha que interessante, Deus se manifestando como Deus que sara, como Deus de milagres. É o Deus que nós servimos. Ele quer se manifestar na minha vida e na tua vida, querido, como um Deus que sara, como um Deus que opera milagres, porque Ele viu a necessidade. Jó no capítulo 5, versículo 18, nós aprendemos, sabe o que? Pois Ele mesmo faz a ferida. O texto continua dizendo: Ele mesmo cura. Ele fere, mas as suas mãos também curam. O Deus que permite a ferida chegar é o mesmo Deus que vai trazer a cura sobre a tua vida. Você crê nisso de verdade, querido? Então você pode glorificar a esse Deus, você pode exaltar, querido. Oh, em nome de Jesus. Aleluias. Deus se manifestou como Jeová Rafá. Eu sou o Deus que sara. Ele quer se manifestar na tua vida, querido, em todas as áreas, como Deus Jeová Rafá, o Deus que sara. O profeta chega naquele quarto, deita em cima daquela criança, e aquela criança ressuscita, aquela criança volta à vida, e aquela mulher pôde entender que verdadeiramente Deus estava se manifestando como Deus que sara, como Deus que cuida, como Deus que está vendo todas as coisas. Ele se manifestou através da vida de Eliseu, trazendo um milagre, dizendo: ei sunamita, eu tenho cuidado da tua vida, o que eu te dei, eu posso tirar, te provando a tua fé, para ver até que ponto você vai continuar me servindo. Foi assim com Jó, meu irmão. Uma das histórias mais marcantes na Bíblia. Jó perde tudo. A sua mulher fala: abandona o seu Deus e morre. Mas Jó fala assim: como falas uma louca mulher. Jó entendeu o Deus que ele servia. Na riqueza, na pobreza, no sofrimento, na miséria, ele estava entendendo que Deus era o Deus supridor. E no capítulo 42 ele pôde viver o maior milagre da vida dele, Deus restaurando, Deus mudando o cativeiro de Jó. Deus deu a Jó tudo aquilo que ele perdeu em dobro, querido. Você vai receber de Deus tudo aquilo em dobro que você perdeu. Deus vai restaurar a tua vida em nome de Jesus. Esse capítulo 4 é tremendo, querido. No versículo 1 ao 7, Deus se manifestando como Deus supridor. Do 8 ao 37, Deus se manifestando como Deus que sara. E agora do versículo 38 ao versículo 41, vamos ler. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na presença. E disse ao seu servo: põe a panela grande ao cume e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um deles saiu ao campo a apanhar a erva e achou uma parra brava, e colheu dela enchendo a sua capa de colossíntidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque não as conhecia. Assim deram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles aquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela. Um monte de homem com fome. Havia fome na terra. Alguns saíram para procurar alguns alimentos. Acharam uma erva venenosa, lançaram dentro da panela. É tempero, vamos botar. E eles estão comendo. De repente, eu fico imaginando que um sentiu um gosto muito amargo. O que vocês colocaram aí? Está aqui o nome do negócio que é muito esquisito, gente. Deixa eu achar aqui. Colossíntidas. Uma planta, um veneno
foi jogado dentro da panela. E agora que todo mundo já tinha tomado daquele caldo, os homens estavam assim, ó, veneno. Estavam lambendo os lábios, porque a fome era tremenda naquela terra. A morte na panela. Como reverter a situação? Já tinha entrado em contato com a corrente sanguínea, já estava no estômago já trabalhando, porque o estômago até então não tinha nada, e a rapidez que o alimento é digerido, quando o nosso estômago está vazio, é muito rápido. E o que acontece então? Do versículo 38 ao 41, nós olhamos Deus se manifestando como Deus que livra da morte, como Deus do livramento, porque havia morte na panela. O veneno já estava na comida dos profetas. Versículo 40, todos comeram. 41, o profeta teve que deitar farinha dentro da panela. Agora, onde você tira o veneno colocando farinha? Deus estava querendo agir através daquela situação. Deus estava operando um milagre através, querido, daquela farinha. Coisa simples na nossa vida. Às vezes a gente quer ver o milagre, o teto vai se abrir, o céu, o telhado vai para um lado, o outro vai para o outro, o anjo vai descer, vai subir. A gente quer procurar coisa que nunca a gente vai ver, querido. A gente fica imaginando. É na coisa simples, querido, que Deus quer agir. Nas coisas simples. Foi deitado a farinha naquela panela. Eu quero estar lendo com você Salmo de número 116, versículo de número 3. Já está ali? Salmo de número 116, versículo de número 3. Olha o que diz o versículo: cordéis de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Versículo 4. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. O salmista estava declarando, sabe o que? A morte está se aproximando, a morte está à minha volta, os cordéis de morte estão próximo de mim, estão tramando contra a minha vida. Então eu invoquei o nome do Senhor. Haverá resposta se você clamar, meu irmão. Haverá resposta se você buscar a esse Deus. Eu vou deixar para você ler em casa depois Salmo 91, do versículo 1 ao 16. Vem falando que Deus tem cuidado dos seus. Os anjos do Senhor estão ao teu redor. Você não está vendo, mas Ele está cuidando de você. Tem livramento que você não viu, mas Deus te livrou nessa semana. Setas inflamadas do inferno vieram contra você. Você não viu, mas os anjos estavam lá guerreando, te livrando. Em nome de Jesus, creia nessa noite. A morte vai embora. A sombra da morte vai embora. Aquele espírito de morte vai embora. Todos os homens sobreviveram. Todos sobreviveram. Ah, morreu um. Não. Todos sobreviveram mesmo comendo aquela sopa envenenada. Deus guarda os seus, querido. Deus se manifestando como Deus que livra. Só para lembrar você, querido, do versículo 1 ao 7, Deus se manifestando como Deus supridor e Deus provedor. Do 8 ao 37, Deus se manifestando como Deus que sara. Do versículo 38 ao 41, Deus se manifestando como Deus que livra. E do versículo 42 ao 44, Deus se manifesta como o Deus da multiplicação, como o Deus de milagre. Eu quero ler com você, porque são apenas 2 versículos. Versículo 42 diz assim: e um homem veio de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevadas e espigas verdes na sua palha, e disse: dá ao povo para que coma. Porém, seu servo disse: como hei de pôr isto diante de 100 homens? E disse ele: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. Versículo 44, então lhes pôs diante, e comeram, e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor.
Vê se você entendeu aqui. 100 homens passando fome. O homem, quando está com fome mesmo. Chega um abençoado, trazendo 20 pães, como oferta. Eu quero ofertar 20 pães, profeta Eliseu. O profeta Eliseu chega para os seus servos e diz assim: distribui, dá ao povo para que coma. 20 pães para 100, querido. Faz o cálculo aí. Era um pão para cada 5 pessoas. E o pão não era aquela bisnaga de antigamente, grandona, não. Era pão francês. Era pão pequeno, querido. Não era aquele pão enorme. Como que nós vamos dividir um pão francês para 5 homens com muita fome? Não dá, irmão. Por mais que você tente cortar em 5, vai ficar torrada, uma torradinha para cada um. Não ia nem sujar os dentes. O profeta falou: distribui. Mas Senhor, são 20 pães, são 100 homens. O profeta falou: distribui. E eles começaram a distribuir. O texto diz que eles distribuíram e ainda sobrou, mas conforme a palavra do Senhor. Vai haver multiplicação na tua vida, querido. Vou repetir: vai haver multiplicação na tua vida em nome de Jesus. Eu não sei qual é a área que você está necessitando nessa noite, mas haverá multiplicação. Deus quer se manifestar nessa noite como Deus multiplicador, como Deus de milagres. Se você olhar a história em Mateus capítulo 14, versículo 19, 5 pães e 2 peixinhos, para milhares de pessoas, Bruno, com fome, milhares de pessoas desesperadas, Sherlo, com fome, crianças, adultos, pais de família. Apareceu uma criança com 5 pães e 2 peixinhos. O Senhor só levantou para os céus, apresentou ao Senhor e falou para os discípulos: distribui. Sabe o que aconteceu? Sabe o que é que você ia partir o pão e o pão não acabar? Mas esse pão não acaba não? Meu Deus, não acaba. O milagre estava acontecendo na mão dos discípulos, querido. Deus quer fazer com que multiplicação aconteça nas tuas mãos. Você vai ver o milagre acontecendo nas tuas mãos. O salário, querido, vai lá que você recebeu, aos teus olhos é pouco, você vai estar pagando conta e não vai parar, meu irmão. Deus vai multiplicar, vai chegar no final do mês, você levar a tua esposa para o restaurante, você vai pagar um lanche para ela, você vai dar uma oferta especial, irmão, na casa do Senhor, como o presbítero Charles falou aqui. O milagre não parou de acontecer. No final juntaram 12 cestos ainda cheio. Me explica um milagre desse, irmão. Me explica um milagre, uma matemática dessa. Salmos de número 77, versículo 14 diz: tu és o Deus que realiza milagres. O versículo continua dizendo: mostra o teu poder entre os povos. Deus quer manifestar o poder dele, querido, nesse lugar, na tua vida. Não seja você, não entre na incredulidade, cuidado, porque Mateus capítulo 13, versículo 58 fala que a incredulidade impede a multiplicação, impede o milagre de Deus na tua vida. Ai pastor, mas será que vai acontecer? Você vai experimentar, querido, ainda nesse mês, da multiplicação do Senhor. Deus se manifestando, querido, como Deus de milagre, o Deus da multiplicação na tua vida. Pode preparar a caneta e o papel para escrever teu testemunho, querido. Eu não brinco com Deus, eu sei o Deus que eu sirvo. Ele vai fazer o milagre da multiplicação. Eu me lembro de um testemunho que foi contado aqui, aonde o irmão foi no banco. Já estou terminando. E ele foi: deixa eu ver se tem alguma coisa na minha conta aqui. Isso aconteceu mais de uma vez já. E esse irmão foi, precisando de um dinheiro, naquele mês apertado. Já viu quando você vai sem fé para um caixa eletrônico? Você coloca o cartão de um lado, você coloca o cartão de outro, tem que acontecer alguma coisa. E esse irmão foi, de repente ele viu, tinha um dinheiro na conta dele, querido, que ele nem sabia de onde era.
Ele não sabia quem tinha depositado. Mas naquele mês, era Deus se manifestando como Deus supridor, como Deus da multiplicação. Deus mostrando para ele: está vendo a tua fidelidade? Está vendo a tua aliança comigo? Deixa eu cumprir a minha palavra sobre a tua vida, que eu tenho cuidado, eu zelo por aquele que me ama, eu zelo por aquele que ama a minha palavra. É Deus se manifestando, querido, de forma sobrenatural. Ele foi, sacou aquele dinheiro, achou estranho, e ele viveu o milagre que ele precisava naquele mês. Deus multiplicou, Deus fez algo acontecer na vida dele. O outro foi receber, recebeu a mais. E por aí vai, querido, tantos milagres acontecendo, tantas multiplicações acontecendo. O versículo 44 do capítulo 4 encerra esse capítulo de forma tremenda, dizendo assim: então lhes pôs diante, e comeram, 100 homens comeram 20 pães, que foram multiplicados pelo Senhor. Comeram e ainda sobrou. Eu acho interessante que a última palavra do versículo 44 diz assim: conforme a palavra do Senhor. Então nessa noite vai cumprir sobre a tua vida, conforme a palavra do Senhor. O Deus supridor quer se manifestar, o Deus que sara quer se manifestar, o Deus que livra da morte quer se manifestar, o Deus da multiplicação quer se manifestar na tua vida nessa noite. Quantos creem, querido? Você pode glorificar esse Deus, você pode exaltar o Senhor.